No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre 8 coisas que os ricos odeiam possuir, mas os pobres ainda insistem em ter. E fica até o final porque a última coisa vai te surpreender, porque muito guru de finanças acaba dando essa dica por aí e ela não funciona para todo mundo não. Fica até o final que você vai descobrir. O fato é que a gente consegue notar sim diferenças comportamentais de quem conseguiu construir riqueza e de quem permanece na escassez ao longo da vida. E aqui eu não estou falando sobre herdeiros, pessoas que herdaram grandes fortunas ou até mesmo aqueles ricos que gastam dinheiro de forma displicente. Existe exceção, existem exceções em todos os lados, tanto para quem é pobre, tanto para quem é rico, quem é classe média. E a primeira diferença de pessoas que conseguem construir riqueza para aquela que continua pobre ao longo da vida é saber bem a diferença de dívida de alavancagem e dívida de consumo. O que acontece com a maioria das pessoas que se mantêm pobres ao longo da vida? Elas fazem dívidas de consumo e muitas vezes para impressionar. Uma coisa é quando você precisa fazer essa dívida porque é o único recurso. E aqui a gente também não pode ser ignorante a ponto de saber que existem pessoas que acabam se endividando sim porque elas não ganham o suficiente até mesmo para sobreviver. Então elas vão precisar muitas vezes adquirir empréstimos, situações que elas vão complicar a sua vida financeira por causa disso, porque elas não têm outra fonte de renda entrando ou elas não têm um valor maior entrando e que comporte a vida delas. E aqui eu estou dizendo para pessoas que não conseguem ter o básico, o mínimo para a sobrevivência. Agora, a partir do momento que a pessoa ela tem como sobreviver com o que ela ganha, com o que ela recebe, com a renda familiar, e ainda assim ela não adequa o padrão de vida dela porque ela quer consumir além ou porque ela quer parecer algo, ela está simplesmente fazendo dívidas de consumo e não de alavancagem. Vou dar alguns exemplos de dívidas de consumo. De repente, uma viagem. Você quer viajar, você vai tirar férias, mas você precisa gastar aquele valor, você precisa ir para aquele determinado lugar, ficar naquele hotel ou ficar todos os dias. O que dá para de repente adequar mais ao seu padrão ou aquilo que você pode naquele momento e não enfiar os pés pelas mãos, o que seria para relaxar, depois vai virar um grande estresse. Só com aquela frase do só se vive uma vez. O só se vive uma vez é um pouco complicado, porque é aí que muita gente faz merda. Fazer festa também, trocar celular, enfim, tudo aquilo que é para impressionar. Agora, qual que é a diferença da dívida de alavancagem? A diferença de quem pensa em enriquecer ou está construindo patrimônio, essa pessoa ela faz uma dívida de alavancagem, que é de repente uma dívida para começar um novo negócio, é para aportar dinheiro no próprio negócio. Ela faz um investimento, o exemplo aqui básico de telefone. Se você quer começar um canal no YouTube, quer produzir conteúdo e você tem um celular que minimamente você consegue gravar os seus conteúdos, ele comporta os vídeos, não vai ficar travando, não vai ficar desligando, não tá quebrada a tela, enfim, ele tem uma qualidade que seja ok para você começar, então começa com o que você tem. Agora as pessoas querem trocar o telefone, querem comprar equipamentos, querem fazer uma série de coisas antes. Claro, isso é um investimento, mas é um teste. Se você pode começar com o que você tem, comece com o que você tem. Agora, se você compra esse aparelho, realmente você precisa, você não tem nenhum celular ou o seu celular está com uma qualidade péssima, um áudio péssimo, ele está muito desatualizado, isso se encaixa numa dívida de alavancagem nesse sentido, porque você está comprando esse celular com o objetivo de crescer o seu negócio, de começar o seu negócio. De repente você precisa fazer fotos dos seus produtos, então você precisa ter uma qualidade, um aparelho que seja melhor. Não que isso seja desculpa para você comprar o de última geração, para você comprar o último iPhone, não é essa desculpa, mas entenda a dívida de alavancagem de um negócio, você vai entrar numa dívida ciente dos riscos, obviamente eles existem, porque esse negócio pode não dar certo,
Pode não prosperar, é um risco que se corre, mas é completamente diferente quando você investe o seu dinheiro, porque você está esperando o retorno com aquilo e você está trabalhando para que esse dinheiro te dê retorno o mais breve possível, de simplesmente você gastar numa viagem, numa blusinha nova, num aparelho só para você ostentar para os amigos ou para qualquer outra coisa, trocar de carro, enfim, só para ostentar. Entende a diferença? Se você precisa do carro para você trabalhar, você precisa de um carro melhor. Muitos corretores, por exemplo, de imóveis passam por isso, às vezes precisam ter um carro melhor, de repente, dependendo do público que ele atende, ele precisa se apresentar de uma forma, é complicado ele chegar com um carro muito velho, caindo aos pedaços, não vai passar a credibilidade, ele vai se sentir inferior. Tem todas essas questões, eu entendo isso. A segunda coisa, ela é um pouco polêmica, não tanto quanto a última, mas é parcelar de forma inteligente. Às vezes a gente tem aquela ideia de que precisa comprar tudo à vista e a gente pensa, o rico ele compra à vista e o pobre fala, eu tenho para comprar à vista, eu chego lá e dou o Pix, porque hoje é Pix, eu chegava não com as cédulas, agora é tudo no Pix, eu pago no Pix, eu tenho dinheiro, não vou fazer parcelas. Agora existe também uma grande diferença, porque se você pode parcelar sem juros, o rico também parcela. Ele usa o dinheiro, ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele, porque tem investimentos, porque esse dinheiro também ao longo do tempo ele vai perdendo valor. Além de você trabalhar com essa folga, essa parcela, você também consegue acumular milhas, tem os benefícios dos cartões, então o rico também se beneficia disso. Não é que ele tem o dinheiro para pagar à vista que ele vai pagar à vista. Então precisa compensar esse pagamento à vista. O desconto, ele vale a pena? E se você parcelar, vai ter juros? Não vai? Então, se não vai ter juros, se não vai ter desconto ao pagar à vista, prefira parcelar. Agora, o que acontece muito com a mentalidade pobre, com essa mentalidade de fazer cada vez mais dívida, é que, é só mais uma parcela. E aí você vai juntando, quando você vê, lascou tudo. Por quê? Porque são muitas parcelas juntas, chega na hora de pagar e aí o cartão vira aquela loucura, aquela bola de neve. Se a pessoa não consegue ter esse controle, é melhor ela não ter o cartão de crédito. Mas o rico, com essa mentalidade de crescimento, ele parcela sim, até porque para aproveitar os benefícios do cartão, porque quanto mais ele gasta, mais pontos, mais benefícios. Muitas vezes ele consegue inclusive viajar de executiva, de primeira classe, graças às milhas acumuladas, consegue pegar passagem mais barato, então vale muito a pena para quem sabe usar com parcimônia. A terceira coisa é a mentalidade de consumidor e não a mentalidade de produtor. Aqui faz bastante sentido com a questão da dívida de alavancagem. A pessoa que não tem essa visão de longo prazo, de enriquecimento, ela pensa só em consumir. O tempo inteiro é só consumo, só gastar. Um pensamento de cliente. Agora, a pessoa que tem a mentalidade de riqueza, de crescimento, de construir riqueza, ela pensa sempre na mentalidade de investidor. Então, ela olha um negócio, ela está observando o que ela pode criar, o que ela pode vender, o que ela pode investir, como que ela pode lucrar. Como que é o comportamento de consumo das pessoas, das massas. As pessoas consomem e precisa ter essa engrenagem rodando. Então, às vezes você vai num restaurante, num local, e quando você tem essa mentalidade de crescimento, de investimento, você começa a observar, será que isso daqui está dando lucro? Como será que ele fez para construir isso? E quando você vê uma pessoa que é rica, de repente passa com um carrão na sua frente, você não julga e fica, lá, roubou, ele só tem isso porque não sei o que, você começa a resmungar e quase que rogar praga em cima da outra pessoa. Mas quando você tem essa mentalidade de crescimento, você começa a se perguntar como será que essa pessoa fez? O que ela fez para chegar lá? Aqui no Brasil a gente tem muito isso enraizado de culpabilizar sempre o rico ou acreditar que é ladrão, que fez algo errado. Então, ao invés da gente olhar e entender o que aquela pessoa fez, a gente julga. Eu digo a maior parte da população. Então, isso também te afasta cada vez mais da riqueza, isso te afasta cada vez mais de construir algo seu. Então, os ricos aqui, eles pensam muito mais como donos do negócio.
se isso dá lucro, se não dá, o que pode vender, o que pode crescer, o que faz sentido agora. Então a pessoa ela está pensando em algo que gere valor, que gere riqueza, enquanto o outro lado está pensando em consumir, em gastar cada vez mais o dinheiro, em se desfazer do dinheiro, e esse dinheiro está indo para a mão de alguém, geralmente para os ricos. Então a pessoa vai lá, se esforça, trabalha, rala pra caramba e depois ela entrega e fala assim: toma aqui todo o meu dinheiro. É complicado. Quarta coisa que também acontece muito é a diferença de como o rico e o pobre valorizam o seu tempo. O rico, ele troca dinheiro por tempo. O pobre, ele faz o contrário. Ele troca o seu tempo por dinheiro. E isso é fato, que existem pessoas que não têm escolha. E aqui eu entendo completamente isso. Existem pessoas que não têm a escolha. Aqui a gente já está falando para pessoas. Se você está me assistindo esse vídeo, possivelmente você já está pensando em construir riqueza, pensando em investir o seu dinheiro da melhor forma, de crescer profissionalmente, de ter um negócio. Eu não sei exatamente qual a sua mentalidade, mas eu acredito que você já esteja em um patamar diferente de muitas pessoas que estão numa situação muito complicada, que precisam ser ajudadas realmente. Aqui a gente precisa separar muito bem. E o que é essa valorização do tempo? Para deixar muito claro. Por exemplo, quando você tem essa mentalidade, aqui eu vou me encaixar nisso também. Quando você vem de uma situação difícil, porque não que eu fosse extremamente pobre, mas também não fui rica na minha infância, bem longe disso. Estudei a vida inteira em escola pública, minha mãe também trabalhava pra caramba, ralava pra caramba para tentar dar uma vida melhor pra gente. Não foi fácil, não vim de berço de ouro, tô bem longe disso. E quando você vem dessa situação, você passa a pensar dessa forma e conversando também com amigos que estão começando a empreender ou estão começando a ter um negócio ou têm a intenção de abrir um negócio, eles também tendem a pensar da mesma maneira. E isso é uma maneira que atrasa muito a gente. Você está começando um negócio, você acredita que você precisa fazer tudo daquele negócio. Você vai começar uma rede social, você vai vender um produto, um serviço, então você acredita que você precisa, por exemplo, criar o site, que você precisa fazer todas as artes, que você precisa saber editar, que você precisa fazer cada etapa desse processo, porque você não quer investir, você não quer pagar nenhum profissional para realizar. Às vezes porque você não tem esse dinheiro e aí é válido você fazer com a forma que você tem para você sair do lugar, dar os primeiros passos. Agora, quando você tem esse dinheiro e você pode acelerar esse processo, muitas vezes você é resistente, você gasta muito tempo, muito esforço fazendo na unha, na força do seu braço, cada processo, porque você não quer gastar. Só que aí lembra na dívida de alavancagem? Não é que você vai fazer uma dívida, mas você está pagando um profissional que vai executar aquele trabalho mais rápido para você e você vai ganhar tempo, você vai ganhar agilidade no processo. Por exemplo, você vai ficar tentando criar um site para o seu negócio e que vai ficar uma bela de uma porcaria. Hoje a gente tem inteligência artificial, tem várias plataformas que te ajudam a criar isso de uma forma muito mais fácil, mas as chances são de você criar algo que não fique tão bom quanto um profissional faria, no tempo que ele faria e na qualidade que esse profissional também te entregaria o trabalho, o serviço, e às vezes por um valor baixo, um valor que você conseguiria pagar, mas você tem essa crença de que não, você tem que economizar cada centavo, entende? Outro ponto também, às vezes muitas mulheres, isso pega bastante as mulheres também, porque eu me vejo dessa forma, às vezes a gente quer economizar, não quer pagar uma pessoa para limpar a casa, uma ajudante para limpar a casa, porque você quer dar conta de tudo. Então você pensa, olha, no final do mês vai dar tanto para poder ter uma pessoa para limpar a casa. Mas aí você fala, mas eu limpo, é rapidinho. Só que pensa que você está gastando o seu tempo. Sendo que esse tempo, se aplicado no seu negócio, em algo que você vê mais utilidade, ou até mesmo com a sua família, às vezes você tem filhos, você quer passear, você às vezes já está trabalhando pra caramba, você quer ter uma vida um pouco mais tranquila, mais confortável, e isso vai te dar tempo. Seja para você investir em um novo negócio, seja para você curtir a sua família e ter mais bem-estar.
Então, tudo isso é você economizar tempo de vida. Você troca o seu dinheiro por tempo, assim como os ricos fazem. Por quê? Porque eles entendem que o tempo é o ativo mais precioso que eles têm, porque eles já têm dinheiro. E eu entendo que como a gente vem dessa situação, quando você está crescendo, você sempre vê o dinheiro como algo mais escasso. Então, você fica com resistência em gastar. A quinta coisa é comprar réplicas, coisas falsificadas só para aparecer. Aqui entra bastante na questão da ostentação também. Quem é rico, rico mesmo, ele não ostenta, ele simplesmente é porque ele já tem dinheiro, o famoso old money. A pessoa já é a realidade para ela, entendeu? É a realidade que ela vive. E às vezes a gente se impressiona, ou pessoas que vêm de situações mais difíceis ficam indignadas e impressionadas porque falam, nossa, olha como essa pessoa tá gastando e não sei o quê. Tá, não vou entrar nesse mérito. Agora o ponto é, você gastar dinheiro com uma réplica, com algo só falsificado, só para tentar parecer, isso também é uma mentalidade muito escassa. Por quê? Quem é realmente rico, quem realmente entende, sabe que aquilo é falsificado. Já vê de cara que aquilo, apesar que tem umas réplicas aí bem fidedignas, eu poderia dizer assim. Você, de repente, colocar uma bolsa, colocar um cinto, usar um sapato que não seja original só para ostentar algo, aí depois você pega e sai e vai andar de ônibus. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Ou vai andar de carro popular, simples, já está muito antigo, a pessoa não vai bater. Sabe o chassi, a placa, não vai bater. Por quê? Porque a pessoa, para ela chegar a comprar esses itens, é porque já está sobrando. Claro que aqui a gente vai falar dos novos ricos, de pessoas que querem ostentar, tem rico, ostentação também, tem tudo isso, gente. Óbvio que a gente não está falando que pessoas são todas iguais, as pessoas são diferentes. Agora, de modo geral, a pessoa que ela realmente se esforçou, batalhou para construir a riqueza dela e que ela é realmente rica, ou ela é o old money, essa pessoa, ela compra porque ela pode. Ela compra porque ela quer, porque ela gostou do produto, ela gosta da marca, ela vê valor naquilo. E aqui já entra até a questão do sexto item, que ricos compram que realmente eles veem valor. Eles não compram só para ostentar. Eles compram os verdadeiros ricos, pessoas que constroem, pessoas que sabem o valor do dinheiro e querem multiplicar o seu dinheiro, o seu patrimônio, querem continuar tendo uma vida confortável. Não pessoas que ganham um monte de dinheiro e vão torrar de qualquer forma. Essas pessoas, elas enxergam o valor do dinheiro, do quão difícil é para se ter esse dinheiro e sabe a história de dinheiro não leva desaforo para casa? É bem essa história. Quem realmente tem uma mentalidade realmente de riqueza, ela sabe e ela gasta consciente. Se ela vai gastar algo a mais que para uma pessoa que é pobre, para uma pessoa que é simples, está muito longe da realidade dela, ela gasta, mas sabendo que ela pode e porque ela quer. Realmente ela quer. Agora, qual que é a diferença do pobre que quer comprar só para ostentar, só para se exibir, como eu disse aí da réplica? A pessoa vai lá e pega uma réplica. E aqui eu não vou fazer meia culpa não. Quando eu era mais nova, trabalhei também com pessoas assim, que falavam, não, é só comprar uma que é falsificada. E eu cheguei a comprar itens que não eram originais. Mas aí depois eu amadureci, entendi que aquilo era ridículo, porque não fazia o menor sentido eu usar uma coisa que parecia algo e depois pegar um busão lotado, não faz o menor sentido. E aqui você vê de onde eu venho para falar busão lotado. Entende a diferença? Então não adianta, não adianta. E aí, que assim, você vai gastar com uma coisa que não vai parecer nada para ninguém, só para se sentir pertencente de algo que você nem vai pertencer. O bom é que o rico mesmo, ele não precisa provar nada para ninguém. E na verdade, nem o pobre precisa, mas às vezes o pobre acha que tem. E às vezes o pobre quer provar para outro pobre, quer provar para o vizinho, que não tem nada a ver com a vida dele. Ele quer ostentar algo que ele não é, que ele não tem. E aí, puxando essa questão dos gastos, eu comentei sobre o iPhone, da pessoa gastar e tem vários vídeos inclusive que viralizam assim da pessoa ostentando um iPhone e atrás da casa dela ainda está em situação bem precária, ou seja, ela ao invés de priorizar a casa dela, o lar dela, ela priorizou o celular.
tá tudo bem, são escolhas dessa pessoa. Se ela acha que isso que faz sentido para ela, beleza, cada um vive a sua vida. E esse ponto do celular, eu lembrei inclusive de um exemplo de um cara que a gente conheceu em uma feira, ele é dono de algumas empresas, já faturou bastante aí com a internet. E quando a gente viu, ele tinha um celular super simples, um iPhone, mas assim, já ultrapassado. Ele não se importou com isso. Ele tem dinheiro para ostentar com outras coisas, com aquilo que ele vê valor, entende? E para ele não precisa do celular, ele não cria conteúdo, ele não precisa ostentar nada para ninguém. Não é isso que vai mostrar se ele é bem-sucedido ou não, entende? Então tudo depende de onde você está inserido também, porque é óbvio que a gente também não pode desconsiderar que roupas de marca, carro importado, todas essas coisas vão ter seu lugar dependendo do ambiente que você está inserido. Como eu disse, de corretor de imóveis, por exemplo, alto padrão. A gente já está falando de pessoas que realmente precisam de um investimento maior nesse status, nessa aparência. Mas normalmente essas pessoas já quando estão inseridas nesse mercado, elas já têm comissões que sustentam esse padrão de vida também. Então, existem, claro, as suas exceções, você precisa entender o que faz sentido para você, o que não faz. Às vezes o tio do terreno, que tem milhares de terrenos espalhados pela cidade, aluga muitas casas, galpões e ganha muita grana dessa forma, ele prefere ter uma Ram, por exemplo, que já é um carro com valor bem alto do que um Porsche, entende? Às vezes ele prefere ter um carro, um Toyota, do que um Porsche, do que uma Land Rover. Enfim, não sei, entende? Que depende do que é valor para cada pessoa também. A sétima coisa é a crença de que o salário é a única fonte de renda. Isso é uma coisa que pega muito também as pessoas às vezes mais simples, que às vezes não vê uma saída, porque ela fica dependente do salário e muitas vezes esse salário, se a pessoa não se capacitar, e mesmo ela se capacitando bastante, existem muitas variáveis envolvidas nisso, ela vai ter uma demora muito grande para ter essa alavancagem, para ter esse salto do valor, a ponto dela conseguir mudar de vida, começar a economizar, começar a pensar mais em construir riqueza, construir uma vida que ela almeja, uma vida dos sonhos que ela deseja. Porque, como eu disse, o salário exige capacitação, exige da pessoa às vezes ter o contato certo, conseguir entrar em boas empresas, às vezes ter boas indicações, tem muitas variáveis envolvidas, assim como um negócio. Agora, a pessoa com a mentalidade abundante, a pessoa rica, ela diversifica as fontes de rendas. Fora a questão dos investimentos, ela tem negócios, royalties, ela tem dividendos, todas essas coisas e ela investe o dinheiro dela em outros projetos também. E muitas vezes, quando a gente fala de pessoas ricas, ricas, ricas mesmo, normalmente essas pessoas não estão em empregos tradicionais, na CLT tradicional. Pode ser que essa pessoa seja presidente de empresa, tenha algum cargo, seja CEO, tenha algum cargo, mas normalmente essa pessoa vai ser PJ de alguma forma, e aí entra toda a discussão da CLT. Mas isso a gente está falando de níveis de pessoas realmente ricas. Estou falando porque tem pessoas que, mesmo não sendo ultra ricas, essa pessoa já consegue ter um patamar de vida bom, ela já consegue se manter bem, ela já consegue fazer as suas viagens, ela consegue investir, ela consegue ter uma boa qualidade de vida. Ela não vai ser ultra rica, ter jatinho, ter helicóptero, ter carros e carros importados na garagem. Às vezes nem é isso que ela quer, como eu disse, às vezes o tio do terreno que tem muita grana, ele nem quer ter isso, isso não faz sentido para ele. Então, tudo é o que faz sentido para você também, como eu disse, reforço isso. Agora, se você pensa em ter uma qualidade de vida melhor, se você pensa em aumentar o seu patamar financeiro, pense em outras fontes de renda ou o que você pode fazer para além do seu trabalho para que você consiga ter essa alavancagem financeira, para que você não dependa única e exclusivamente do seu salário. Quem fala bastante isso também é o Primo Pobre, ele dá várias dicas sobre isso, inclusive de como ele fez, e hoje o patamar que ele tinha para o que ele tem hoje é bem superior mesmo, então é bem interessante você ver que é possível, não é que seja fácil,
Tá longe de ser fácil, mas é possível você pelo menos conseguir ter um patamar financeiro melhor. Enfim, chegamos para a oitava e última coisa que eu falei, que isso daí pega os gurus de finanças. Acabei de falar do primo pobre, mas eu nem sei se ele fala sobre isso, mas existem muitas pessoas que dão dicas de finanças e indicam a planilha de gastos. Enquanto os gurus falam, ensinam a colocar absolutamente todos os gastos, até mesmo o chiclete que você consome, o cafezinho que você consome, na planilha para você detalhar gasto por gasto, item por item, centavo por centavo. O rico está preocupado em fazer mais dinheiro. Ele não está preocupado com a planilha de gastos. Pode ser que na empresa, sim. Agora, no dia a dia, ele não está colocando cada centavinho e controlando, porque não é isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Não é o controle de gastos. Você pode ter esse controle de gastos para você se basear, para você não sair gastando mais do que o normal. Agora, se você perde muito tempo nisso, você deixa de pensar em formas de prosperar. Você deixa de pensar em maneiras de você adquirir mais riqueza, de como você pode ter um trabalho depois do trabalho, como você pode criar um negócio paralelo que te renda algo, seja aqui na internet, seja físico, seja vendendo um produto, seja na Shopee, não sei. Existem muitas possibilidades hoje, a internet, graças a Deus, democratizou bastante coisa e abriu muitas portas. Você, às vezes, com o seu trabalho, você consegue conciliar alguma outra atividade, alguma outra função que vai te gerar esse valor extra para você investir, para você construir o seu sonho, de repente para você poder viajar, fazer aquilo que você quer. E esse é um ponto que as pessoas batem muito também, da economia, de economizar cada centavo, de economizar no papel higiênico. Você pode economizar se você não ganha o suficiente ainda, se as coisas estão apertadas, faz sentido. Mas pense que não é isso que vai fazer você ganhar mais, não é isso que vai fazer você realmente enriquecer. Então lembre-se que o rico está preocupado em produzir mais riqueza e não em economizar. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo se tem alguma coisa que você vai eliminar a partir de agora para você conseguir enriquecer, para você conseguir construir cada vez mais o seu patrimônio. Vou te recomendar esse próximo vídeo aqui. Tchau!